Oi, gente, eu sou Thaís, professora aqui no Já Passei, e nós vamos agora estudar um artigo, que ele é um pouquinho curtinho, então vai ser mais rápida a aula, tá? Tá intitulado, é da Alicia Bonamino, tem ela e mais uma autora, tá? Mas ela é a mais citada, geralmente é a autora principal. 3 gerações de avaliação da educação básica no Brasil e interfaces com o currículo na escola. Então, ela faz uma avaliação dos 3 tipos de avaliação em larga escala do Brasil, tá? Inicialmente, ela vai fazer uma reflexão de que as avaliações, né? A avaliação associa-se para a promoção de qualidade, para a gente estabelecer novos parâmetros. Então, as avaliações nacionais que nós temos, elas sempre existem, né, com essa perspectiva de verificar como as coisas estão para pensar em melhorias de qualidade. Então, determinar novos parâmetros. Olha, as coisas estão assim, então a gente precisa focar nesse ponto para melhorar. Então, já aconteceu ao longo do histórico da educação no Brasil, por exemplo, do foco na alfabetização. Então, foi percebido ao longo das avaliações que alguns pontos estavam em falha. Então, foi dado mais foco nesse sentido para fomentar a qualidade. Então, basicamente, é esse o objetivo que as avaliações têm. Foco na qualidade e criar novos parâmetros, tá? Então, são 2 palavrinhas-chave para a gente entender os objetivos das avaliações. E aí, ela vai destacar que no Brasil tem 3 gerações de avaliação em larga escala, que são as avaliações nacionais, né? E cada uma delas vai apresentar uma consequência para o currículo escolar. Ou seja, cada tipo de avaliação a nível nacional acaba interferindo no currículo escolar de alguma forma diferente, tá? Então, a gente vai entendendo isso ao longo do artigo. Aí, ela vai dizer aqui pra gente as 3 gerações existentes. Então, a primeira geração, ela dá mais um enfoque diagnóstico. Então, ó, palavrinha-chave para a primeira geração, diagnóstico da qualidade da educação ofertada no Brasil. Sem atribuir consequências. Então, ó, sem consequências diretas, pelo menos, tá? Para as escolas e para o currículo. Depois a gente detalha um pouquinho mais. A avaliação de segunda geração, vai anotando essas palavras-chave. Contemplam, além da divulgação ampla, então, ó, a devolução dos resultados para a escola. Então, sem consequências, mas materiais, tá? Por que sem consequências materiais? Porque a gente vai ver mais para frente que morais podem acontecer. Então, por exemplo, como devolve o resultado para a escola, aquela escola pode ser conhecida como escola de má qualidade. Então, não é uma consequência material financeira, por exemplo, que tem algumas avaliações que são as de terceira geração, que geram impactos financeiros para a escola ou para os professores, por exemplo. Essa daqui não, ela não dá impacto material, mas moral sim. Então, pode ser que seja uma escola conhecida como ruim, tá? E a última, de terceira geração, são aquelas que referenciam as políticas de responsabilização forte. Então, elas acabam gerando responsabilização em relação à avaliação. E aí, elas geram sanções ou recompensas, normalmente financeiras. Então, a escola que atingiu tal índice na avaliação vai ganhar um bônus, em decorrência dos resultados dos alunos e das escolas. Os professores na escola com índice, com IDEB acima de tanto, recebem um incentivo de tal valor. Então, esse tipo de avaliação, eles geram um impacto de recompensas ou de sanções, tá? Então, são esses 3 tipos de avaliação. A primeira, ela é aquela mais diagnóstica e não tem consequência nenhuma. Por quê? Porque o resultado, ele é geral. Então, não tem como saber cada escola como foi, cada região como foi. É uma coisa ampla a nível Brasil. A segunda, ela já vai resultado para a escola, mas não tem nenhuma sanção material, por exemplo, ou nenhuma recompensa material, mas moral tem, porque as pessoas podem conhecer como uma escola de péssima qualidade, ou pelo contrário, uma escola de ótima qualidade. E a última, que é a de terceira geração, ela tem esse estabelecimento de sanções ou recompensas, tá? Porque ela é amplamente divulgada também. Então, vamos lá, detalhar um pouquinho mais a de primeira geração, e aí a gente tem o SAEB, que é o Sistema de avaliação da educação básica, né? Então, o SAEB é o principal sistema de avaliação da qualidade da educação básica. Ele vai avaliar a cada 2 anos uma amostra, né, dos alunos matriculados aí no 6º e 9º ano e também no 3º do ensino médio, tanto de escola pública, privada, de área urbana ou rural. É uma avaliação, gente, diagnóstica para monitoramento da qualidade, tá? Então, é uma avaliação mais para verificar como está a educação no Brasil.
mas ela não permite medir a evolução. Por quê? Porque não consegue verificar individualmente como foi o desempenho dos alunos ou das escolas. Ela é feita por amostra, então ela é mais ampla, é mais geral. A segunda geração, a gente tem aqui a Prova Brasil. A Prova Brasil, ela ocorre também a cada 2 anos, mas ela foi idealizada para produzir informações a respeito do ensino de cada município e escola. Então, ela detalha por município e por escola. Então, essa é aquela que tem um fator moral, que não tem uma sanção ou uma responsabilização mais direta, mas a escola pode ficar com má fama, o município pode ficar com má fama. Inclusive, é comum na mídia sair, conheça a pior escola do Brasil. E é por conta desse ranking, às vezes, da Prova Brasil. Então, tem uma sanção moral aí envolvida, que não é financeira, mas que acaba gerando esse mal-estar. Com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões. Então, essa prova existe para que os governantes possam saber como direcionar recursos técnicos e financeiros e também estabelecer metas dentro de ações pedagógicas e administrativas para melhorar a qualidade. Então, a ideia é boa, mas as consequências podem não ser tão boas, né? Esse tipo de prova permite comparação, então, entre uma escola e outra, um município e outro, e também entre as próprias escolas da própria evolução. Esse resultado da Prova Brasil é muito divulgado e atualmente o IDEB é o principal indicador adotado pelo governo para traçar metas. Então, ele é atrelado ao IDEB, tá? A terceira geração são as avaliações mais estaduais. Aí aqui trouxe exemplo de São Paulo e Pernambuco, tá? Essas avaliações, o sistema de avaliação, por exemplo, o SARESP de São Paulo, tem 2 objetivos. Primeiro, servir de referência para a elaboração de políticas, então a partir dele vai verificar quais políticas seguir, e também orientar a construção da proposta pedagógica e elaborar o planejamento pelas escolas. A partir do SARESP foram tratados planos com metas, então o SARESP ele existe para que as metas possam ser tratadas, e a implementação de um currículo unificado. Aí esse sistema também do SAEP, que é de Pernambuco, tem um pouquinho de características semelhantes, com uma diferença. Serve para formulação de metas igual de São Paulo, tá? Para cada escola, mas aí tem bônus de desempenho. Então, tem essa questão da recompensa, né? Digamos assim. A Secretaria de Educação também incentiva o reconhecimento dos professores que ficam na mesma escola. Então, também tem um incentivo financeiro. E é uma avaliação que visa pautar o currículo e o que os alunos devem aprender a cada fase do ciclo escolar. E aí agora a gente vai entendendo um pouquinho do impacto dessas avaliações, de cada avaliação dentro da construção do currículo. Porque o que a autora propõe aqui, as autoras propõem, é de fato essa reflexão. De que modo essas avaliações de larga escala, nível nacional, estadual, municipal, podem estar interferindo no currículo escolar. Tá? Então, vamos ver o que cada uma delas pode acabar acarretando. As avaliações de segunda e terceira escala, que são aquelas que dá para sofrer sanções morais, né, ou recompensas morais, e a outra que sanções e recompensas financeiras também, né, materiais, evidências nacionais e internacionais mostram que principalmente o uso dos resultados dessas avaliações, principalmente a de terceira geração, para informar iniciativas de responsabilização forte, podem envolver riscos para o currículo. Então, podem ser prejudiciais para o currículo. Em que sentido? Um deles é a situação de ensinar para o teste. Então, um dos grandes problemas desse tipo de avaliação é que pode deixar e gerar uma postura dos professores, das escolas, né, acabar institucionalizando isso, de preparar os alunos apenas para aquele teste. E qual que é o problema disso tudo? É que esses testes, eles têm muito a questão cognitiva, mas não levam em consideração outras áreas do desenvolvimento do aluno. Então, vejam só, o currículo escolar, ele tem múltiplos, ou seja, vários objetivos, enquanto as avaliações em larga escala, geralmente elas estão relacionadas a objetivos cognitivos em relação à leitura e à matemática. Então, fica muito complexa essa relação. Então, as avaliações de larga escala, elas são importantes numa certa medida por conta dessas questões relacionadas a projetos, metas, estratégias, mas em relação ao currículo, elas podem ser extremamente prejudiciais, porque a gente não pode se limitar ao português e à matemática e a questões cognitivas do nosso aluno. Então, é um probleminha aí para a gente refletir.
Há evidências de que os dados obtidos nas avaliações são analisadas e discutidas no planejamento escolar, no início do ano e também no replanejamento no início do segundo semestre, ou seja, que as escolas elas estão pegando essas avaliações para replanejar ou para se planejar em torno disso, como se isso fosse o mais importante. E aí a gente tem um problema, tá? Para a gente finalizar, as autoras vão dizer o seguinte: os primeiros estudos mostram que o novo desenho introduzido pela segunda geração parece estar reforçando o alinhamento das escolas e as secretarias de educação entre o currículo ensinado e o currículo avaliado, ou seja, alguns estudos estão sendo feitos nesse sentido do impacto dessas avaliações, e esses estudos têm mostrado que, para dar conta dessas avaliações, o currículo está se adaptando a essas avaliações, e isso é um problema, né? Elas não vão dizer exatamente isso, mas elas vão dizer, olha, tá acontecendo esse alinhamento. Aí fica aí você para refletir. É bom isso? É bom que a gente se limite a português e matemática, porque é isso que vai ser cobrado? Então é melhor a gente pensar um pouquinho melhor nesse sentido, né? Além disso, elas vão dizer que a primeira geração de avaliação, ou seja, avaliação que não tem consequências, ela minimiza esses problemas. Por quê? Porque eu não tenho índices de escolas, né, e de municípios. E aí eu posso também fomentar políticas, mas sem necessariamente ter essas sanções de alinhamento entre currículo, avaliado e ensinado. Em contrapartida, né, um ponto negativo dessa avaliação de primeira geração é que raramente os profissionais se sentem obrigados ou têm motivação para inteirar-se dos resultados das avaliações e levá-los em consideração. Então, assim, todas elas vão ter lados positivos e negativos, porque a de segunda e terceira geração, por gerar sanções ou responsabilizações, né, ou até recompensas, elas fazem com que os profissionais eles busquem ali entender os problemas e tentar resolver. O problema desse tipo de avaliação é que faz com que a gente busque melhorar para a prova e não nas outras questões. Aí essa de primeira avaliação, ela não tem esse problema das duas, né? De buscar recompensa e tal, e ficar se alinhando o currículo ao que vai ser avaliado. Mas, em contrapartida, muitas vezes os profissionais, então, já que eu não vou ter sanção nenhuma, responsabilização nenhuma, ninguém nem vai saber se é a minha escola que foi mal ou se foi outra escola, eu não preciso ligar muito para esses índices. Eu não preciso me importar muito com isso. Então, isso também é um problema, tá? Então, as duas, as três, aliás, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Só pra gente finalizar, é aí que se insere a necessidade de aumentar o acervo de pesquisas que contribuam para a compreensão dos impactos das novas gerações de avaliação educacional no currículo escolar. Então, aqui, gente, o que elas vão propor no final a gente precisa ter mais pesquisa para ter mais possibilidade de dizer melhor sobre esses assuntos. Se tá tudo indo bem, se precisa melhorar, para que caminhos que a gente precisa correr. Ela fez uma pesquisa inicial, mas ela vai jogar uma luz à importância desse assunto, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Como é um bem objetivo, eu acho que questão sobre esse assunto seria mais para ver se vocês sabem a diferença entre as 3 gerações de avaliação. É o que eu vejo mais possibilidade de questão, mas alguns outros pontos também são relevantes, tá? Então, entendam bem o que a gente pontuou, é bem objetivo, bem simples a linguagem também. Qualquer dúvida, tô aqui embaixo no campo de comentários, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Até mais!